começar uma palavra hoje que eu vou pregar a parte 1 agora e a parte 2 à noite e sucessivamente, né? Que é a liberdade que nós temos para prosperar biblicamente. Porque, na verdade, tem muita gente que passa dificuldade financeira na igreja porque a mentalidade é de pobreza, ruína e miséria. Ainda não é liberta, não é uma mente liberta. Porque se eu não for liberto, eu vou estar sempre preso pelas ações que o inimigo tem. Então Deus nunca vai poder me abençoar com abundância, porque eu estou preso. Então, a primeira coisa é eu entender que eu preciso estar liberado nisso, que eu preciso ser uma pessoa que tenho liberado, na mesma proporção que eu recebo, eu tenho o prazer de dar, porque a minha doação é uma semente. E tem muita gente que fica até de fora disso. Por quê? Porque qual é a mentalidade? Que dinheiro é do diabo. E não é, querido. A Bíblia diz em vários textos que toda a terra é dele, de Deus. Foi Deus que criou os animais do campo, foi Deus que criou tudo, então tudo pertence a Deus. E Ele não criou a prosperidade desse mundo para o mundo, não, Ele criou para os filhos dele. Porque tudo que Deus fez pelos filhos. Só que muitas pessoas ficam de fora, por quê? Por causa da mentalidade. Inclusive eu vou falar quinta-feira sobre isso, sobre mente. Então tem muita gente que fica de fora por causa da mente, porque a mente não está liberta. É o povo de Israel, eles saíram do Egito, mas não estavam libertos. O primeiro sinal da ação do inimigo contra eles, eles murmuravam, eles queriam voltar para o Egito, voltar para a escravidão. Por quê? Porque a mente não estava liberta ainda. Então, a primeira coisa que eu e você precisamos entender é o que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12: renova sua mente, renova, não se conforma com esse mundo. A palavra se conformar é entrar na mesma forma desse mundo, porque senão o diabo vai encher tua vida de mentira, que humildade é pobreza, humildade e pobreza é a mesma coisa. É a mesma coisa. Tem muita gente pobre que é orgulhoso, que é soberbo, e tem muita gente rico que é humilde. Então não tem nada a ver humildade na Bíblia com pobreza, ruína e miséria. Então, se eu não tiver uma mentalidade liberta, eu não vou poder usufruir. Porque o relacionamento com Deus a respeito de prosperar, porque nem sempre prosperidade bíblica é somente grana, é também, mas a palavra prosperidade é ampla suficiência, é ver Deus agindo em todas as áreas da tua vida. Isso é prosperidade bíblica. Mas só que a Bíblia diz que as pessoas, elas querem ficar ricas, e quem quer ficar rica cai em várias ciladas nocivas, porque a riqueza, ela tem uma atração e ela toma o lugar de Deus. Então por que tem muita gente que passa a luta para vencer financeiramente na igreja? Porque ele não está pronto para isso, não tem uma mente liberta. O relacionamento, ele não sabe o que é o relacionamento com Deus. Eu não consigo entender um crente, querido, uma pessoa abre a boca a dizer que tem fé e não é dizimista, não é ofertante da obra do Senhor, não é primicista, porque é o caminho do princípio, que são princípios que eu coloco na minha vida, que não tem a ver com dinheiro, tem a ver com posicionamento. É porque quando fala de prosperidade, a pessoa já, dinheiro, 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 vou ganhar quanto, vou ganhar quando? Porque ela tem esse princípio, mas ela não sabe que o dinheiro faz parte, mas ele não é o centro da vida do crente. Porque a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E ele diz mais: de todas essas coisas Deus sabe que você precisa. O que você precisa? Deus sabe.
E Ele é poderoso para te dar muito mais do que você pede ou pensa. Mas por que que não dá? Tiago diz, porque você pede mal, não sabe pedir. Você só pede para prazeres. E aí a gente vai falar um pouco sobre isso aí, amém, queridos? Sobre essa liberdade que Deus já nos deu para prosperar. Provérbios capítulo 3. Provérbios 3, 9. Dizer para você, se você é próspero, você vai ficar muito mais próspero ainda nessa jornada aí com Deus. Só que relacionamento com Deus não é para entender, é para obedecer. Amém? Porque se eu tivesse uma pergunta de 1 a 10, qual o teu nível de obediência? Porque às vezes nós somos provados, sabia, querido? Às vezes nós somos provados para testar o nível de obediência. E o reino dos céus, desde lá do Éden que Deus está buscando essas pessoas obedientes. E são esses que prosperam. Porque eu falei aqui outro dia, Jesus falou para o cara, dá tudo que tu tem, pega tudo que tu tem e vende dar aos pobres. Um montão podia falar, isso é mole. Pô, não tem nada. Você não tem nada, você vai dar com o maior prazer. O que você tem? Nada. Agora, o cara que tinha muita próxima, porque você quer ver uma pessoa ela ficar avarenta quando ela tem muito dinheiro. Isso é coisa de pobre, tá, irmão? Pobre tem medo de ser pobre novamente, aí ele é avarento. Mas você daria tudo. Só bota uma mão num dinheirinho maior, ela já gasta tudo. Além tiro de Deus. Porque é muito. O capeta fala logo. Hã? O diabo fala logo. Você vai dar isso tudo para a igreja? O diabo fala, meu irmão. Vai dar isso tudo? Isso aí dá para fazer isso, aquilo, outro. Deus nunca vai te incentivar a você não entregar. Porque Pedro perguntou a Ananias e Safira, por que vocês deixaram? Porque, irmão, se você abrir o coração para o diabo, ele enche teu coração de bobeira. É onde ele vence as pessoas, que ele já é um ser derrotado. Mas tem muita gente derrotada na vida financeira na igreja por causa disso. Porque está sempre olhando para o momento, não olha para a crença. Não tem uma visão de futuro. O que Deus quer fazer? Abraão, fala, Senhor, me dá aí teu único filho. Pô, pensa nisso aí, irmão. Deus pedindo a Abraão o único filho dele. Ele falou, teu filho da velhice. Ele não queria Ismael não, queria Isaac. Você está ouvindo ou não? Abraão diz lá que ele saiu, foi. Nem com a mulher dele ele falou que Deus tinha pedido o filho. E Deus pediu em oferta. Ele já sabia que Deus falou, tu vai para uma montanha que eu vou dizer para você que você vai ofertar. E Abraão foi. E ele era tão crente, irmão, que isso é coisa de crente, que no verso 5 ele diz assim, ficai aqui vocês que eu e o menino vamos subir, adorar e voltaremos. Subiremos, adoraremos e voltaremos. Era crença. Porque a ação de entregar a Deus está ligada à crença. Subiremos, voltaremos, subiremos, adoraremos e voltaremos. E aí deixaram lá a multidão e o jumento no pé do monte. E subiu os dois. Porque o cabra obediente, esse tal de Isaac, né? Até o pai dele botar ele deitado lá no sacrifício, ele não fez nada, meu. Ele só perguntou, pai, estou vendo o fogo, o cutelo, o altar e o sacrifício. Deus proverá para si o sacrifício.
E quando ele deita no altar, ele descobriu que o sacrifício era ele, querido. E sabe o que ele fez? A confiança em Deus era tão grande que ele nem fez nada. Muita fé. Porque ele sabia que Deus era poderoso para restaurar a vida dele. Isso é crença, irmão. E Abraão tinha tudo para ficar preso àquilo ali. Por quê? Porque eu era o filho da velhice. E tem muita gente que perde o melhor de Deus e depois no versículo diz que o Senhor proverá. O Deus provedor nunca mais faltou na vida dele. Mas por que tem gente presa? Porque não venceu na mente ainda. Há um sentimento mental. Está aprisionado. Então a Bíblia diz que no mundo tem muitas vozes. Você já ouviu isso aí? Mas cuidado com as vozes que você dá ouvido. Porque a proposta do inimigo era essa. E você ouve muita coisa que não veio de Deus. E te aprisiona. Que às vezes a bênção está na porta, mas você fica aprisionado. Mas por quê? Porque você age como alguém desse mundo. E não adianta nada Deus tentar encher o nosso coração de fé se nós não temos essa ação de demonstração de fé. Porque Deus pode ter 1.499 promessas, nenhuma se cumprirá na nossa vida se nós não agirmos pela fé, se a nossa ação não for de fé. Eu já saí de cada roubada aí por causa de fé, querido, e vou continuar saindo, porque é o caminho. Então Provérbios capítulo 3, verso 9 diz assim: honre o Senhor com suas riquezas e com o melhor parte de tudo que produzir. Com tudo que produzir. Então, seus celeiros se encherão de cereais e os seus tonéis transbordarão de vinho. Qual é a promessa de Deus? Se eu obedeço, Ele vem a meu favor. Ah, mas isso é porque eu sou da igreja. Não, querido. Porque você age em fé. E Ele diz honra. Então, aquilo que eu trago na obra do Senhor é uma semente de honra. Então, isso é que abre o caminho. Porque está escrito lá no livro de Atos que Jesus se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Ele se fez pobre para que a riqueza dele viesse para nós. Ele assumiu o nosso lugar e nos deu o lugar dele. Porque as pessoas falam, coitado de Jesus, nasceu lá numa manjedoura. Nasceu numa manjedoura com ouro, incenso e mirra. Os 3 reis foram lá levar ouro, incenso e mirra, as coisas mais caras que tinha na época. Ah, nasceu rico. Jesus, nunca houve falta nenhuma para Jesus. Lembra que ele chegou na praia, os caras estavam lá pescando, e ele perguntou, tem alguma coisa para comer? Nada, não tinha nada. Mas quando os caras chegaram na praia com 150 gramas de peixe, já tinha peixe e pão para Jesus lá. Já tinha peixe assado e pão. Porque há essa capacidade de produzir. Agora, eu não posso ser uma pessoa que estou caminhando por princípio, daqui a pouco eu começo a dar ouvido a umas vozes estranhas e perco o princípio. Porque quem quer ver milagre tem que semear, sabe, querido? Porque quem acredita em milagre honra o reino com aquilo que tem recebido. Quem quer ver milagre honra o reino com aquilo que tem recebido. Então, se tem a porção de Deus sempre, com o judeu é muito próspero que faz isso. Deus está sempre incluído na vida deles. Então, se tem essa porção, você já é uma pessoa que já está liberada na mente. Prosperidade na tua vida, finanças, é só uma questão de tempo. Daqui a pouco você vai começar a contar testemunho. Fala amém. Porque é assim que funciona. Mas quando eu me agarrei a isso? Dedo de novo. Porque o que falta às vezes é ensino, querido. Isso. Por que o mundo não faz? Por que o mundo não faz isso? Por que as pessoas não vêm para a igreja? Pensa nisso.
Por que não faz isso? Por que não dou? Sabe por que não dou? Porque não tem aliança com Deus. Eles pensam que conhecem a Deus, que creem em Deus, que tem fé em Deus, mas não tem aliança com Deus, então não faz. Agora, a igreja que tem aliança não fazer, aí está perdendo. Porque isso é simples. Mas aí a gente faz aquelas contas, né? 9 fora, deixa eu ir, rapaz, não vai dar esse mês não, hein? Mas eu vou ficar fora, querido. A Bíblia tem um caminho para que eu prospere absurdamente, mas eu vou ficar fora. Mas por que eu fico fora? Por causa de posicionamento. Você está me ouvindo aqui nessa manhã? Então o mundo não tem aliança. Prosperidade financeira não pode ser o motivo da minha caminhada. Por causa dessa mentalidade, as pessoas são atraídas para o erro. Prosperidade financeira não pode ser a atração da minha caminhada. Isso aí é resultado. Eu tenho obediência a Deus nessa área, e aonde tem obediência a Deus, Deus se movimenta. Porque nós pedimos muito a Deus. Você pede alguma coisa a Deus? Quem pede alguma coisa a Deus? Eu peço, direto. Mas você tem legalidade para pedir alguma coisa a Deus? Porque está escrito lá no livro, em Crônicas, falando lá do rei Salomão, que ele preparava tudo para trazer os utensílios para a casa do Senhor. Porque relacionamento com Deus é um posicionamento. Porque eu provo se eu tenho fé ou não por aquilo que eu faço. Eu estava estudando ontem sobre Gideão, tirando uma mensagem sobre Gideão. O anjo veio e falou com Gideão. Mas sabe qual foi a primeira coisa que Gideão fez? Fica aqui que eu vou ali pegar minha oferta e vou voltar. Você me espera? É Deus mesmo que está falando comigo? Vou pegar minha oferta e vou voltar. Porque ele sabia, querido, que todo judeu não podia comparecer diante de Deus de mão vazia. Então, se o anjo não espera a oferta, não era do céu. E ele vai lá, pega um cabrito, que lá eles estavam pegando todos os animais, ele pegou um animal, matou e ofertou no altar do Senhor. E o anjo tocou o cajado e tamanho importante. E o anjo só foi embora quando ele voltou com a oferta. Porque o anjo só iria embora quando ele provasse que ele estava acreditando naquilo que o céu tinha enviado para ele. Porque senão nada daquilo que foi falado serviria. Porque o anjo deu uma palavra a ele, varão valoroso. Então, onde que está o valor de uma pessoa que, se ela não consegue nem querer agradar a Deus? Está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. Você está me ouvindo aqui nesse momento? Porque sabe, querido, isso é uma base. Então, ninguém serve a Deus com integridade sendo governado pelo amor ao dinheiro. Anota essa frase aí: ninguém serve a Deus com integridade sendo governado pelo amor ao dinheiro. Porque a Bíblia diz que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Então, se não há esse domínio sobre a minha vida, mas como que eu provo isso? Na prática. Eu provo como? Na prática. Se o dinheiro me governa, eu faço o que o dinheiro me manda, eu estou frito. Porque a voz do dinheiro é maligna. Não vem do reino. Porque se você der ouvido ao dinheiro, você nunca pode. Você nunca consegue. E uma pessoa que tem essa mente, ela vai nos lugares, ela amarra tudo. Porque ela não consegue ter visão de futuro.
mulher vê uma bolsa lá que todo mundo quer. Mas quando ela olha o preço, ela já fala logo, está amarrado. Pronto, amarrou. Porque Deus não chamou você e eu para sermos pobres, querido. A Bíblia diz que Ele chamou para ter vida e vida em abundância. Mas a proposta do diabo é deixar a igreja pobre. Porque não exalta e glorifica a Deus. Porque ele convence a um monte de crente que a grana dessa terra, a prosperidade dessa terra está na mão dele. Porque foi dado a ele, infelizmente. Tanto que ele virou para Jesus falando, está vendo esse reino aí? Eu te dou tudo isso, se tu prostrar e me adorar, Jesus. Aí ele diz lá no livro de Lucas 4, porque a mim foi dado, quem entregou isso? Adão, querido. Deus mandou Adão prosperar, crescer e multiplicar. Prospera. E ele entregou na mão do diabo. E hoje o diabo acha que tem governo sobre isso. Mas nós já fomos libertos, amém ou não amém? Conhecereis a verdade vos libertará. Que a gente faz parte de outro sistema. Então, se eu sou aprisionado num sistema de pobreza, ruína e miséria, é esse sistema que vai me governar. Eu nunca vou ter, porque aprende uma coisa, querido. Aprende uma coisa, que eu já ensino aqui há muito tempo. Deus não dá dinheiro. No céu não tem dinheiro, querido. No céu tem oportunidade. Deus não dá dinheiro. Deus apresenta pessoas. Deus te dá ideias. Deus te dá uma ideia. Mas sabe que está escrito também que Ele vai abençoar o trabalho da tua mão. Paulo disse que aquele que não trabalha também, não come. E eu ouvi isso, uma palavra lá na escola, falando sobre isso. Ele falou assim, pega o que você faz de melhor e se dedica ao que você faz de melhor. Tem gente que faz da vida uma salada de frutas, mesmo. Aí eu faço bem, faço isso, faço aquilo. Pô, mas o que você faz bem? Escolhe. Eu estava conversando com o Gabriel outro dia. Gabriel é um menino que era daqui, esposo lá da Dani, que está fazendo curativo lá em casa. E ele chegou aqui, ele era pintor de quadro. E eu comecei a incentivar, você tem que estudar. Hoje ele é dentista formado, já adquiriu alguns imóveis lá no Porto Belo, porque ele sempre teve Deus dando ideia a ele e abraçando as ideias. Porque o canal com Deus, querido, é a nossa própria vida. Agora, se eu tenho uma mentalidade aprisionada, a Bíblia diz, conhecereis a verdade o libertará. Mas essa libertação é mostrada na prática. Qual é o meu posicionamento a respeito disso? Está me ouvindo aqui nessa manhã ou não? Então, as pessoas começam a se prejudicar quando trocam o foco da caminhada. As pessoas começam a se prejudicar quando trocam o foco da caminhada. Isso é consequência, tá bom, querido? 1 Timóteo diz, mas tu, homem de Deus, segue a paz, a justiça, o amor. Mas no verso antes ele diz que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E ele diz mais, se você tiver o que comer e o que vestir, fica tranquilo que tu entrou nessa terra sem nada e também vai sair sem nada. Por isso que a Bíblia diz que aquele que junta tesouro para si, a ferrugem vai comer a traça. Porque Deus quer te dar uma vida de prazer. Mas primeiro Ele vai trabalhar contigo no teu coração. De quanto Ele importa para você. Então as pessoas saem do caminho da fé, a certeza, por causa do domínio que o dinheiro exerce sobre a vida delas. As pessoas saem do caminho da fé, que é certeza, por causa do dinheiro que exerce domínio sobre a vida dela. E uma mente liberta não é dominada por aquilo que ela... Porque senão ela é dominada pela necessidade. Jó perdeu tudo que tinha, mas continuou sendo crente.
Perdeu tudo, irmão. Jó era um cara bilionário naquela época, perdeu tudo, mas continuou sendo crente. Então, falar de 3 coisas que não deve ser o foco de quem quer prosperar. Primeiro, fazer as coisas para os outros, em nome de Deus, por interesse. Fazer as coisas para os outros, em nome de Deus, por interesse. Isso é bola fora, querido. Quem faz isso coloca o foco da sua caminhada, da sua prosperidade em risco. Quem faz isso coloca o foco da sua prosperidade em risco. Porque nós fazemos pelos outros é por amor, amém, irmãos? É só isso. Porque prosperidade de crente não tem a ver, não vem do ímpio, vem de Deus. Prosperidade de crente não vem do ímpio, vem de Deus. Então faz por amor. Riqueza do ímpio tem lepra. O que significa lepra? Alguém sofreu por causa daquela riqueza. Por que o servo de Eliseu ficou leproso? Porque Naamã era um cara rico, mas a riqueza tinha lepra. Mas por que tinha lepra? Porque ele tinha conquistado aquilo ali com o sofrimento de alguém. E o reino de Deus, ninguém vai conquistar nada com o sofrimento de ninguém, querido. Porque, por causa da nossa crença, nós não corremos atrás de prosperidade, ela nos alcança. Nós corremos atrás de princípios, valores, fundamentos. Que a nossa jornada aqui, o que tu vai aprender aí nessa série é sobre fundamentos. Nós corremos atrás de fundamentos. Está me ouvindo ou não? A segunda coisa é mentir para conseguir prosperidade. Segundo erro, mentir para conseguir prosperidade. Tem gente que não pode ver uma vantagem que já... Não pode ver uma vantagem que já cai logo dentro, mente. Isso é coisa de crente, irmão. Então, te dar um conselho, fique atento quando as coisas forem fáceis demais, que no lugar de bênção pode ser maldição. Tem gente que, rapaz, Deus me abençoou, a televisão na loja custa 3.000, tem um fulano vendendo por 1.000. Você sabe qual é o fundamento dessa televisão, querido? E tem um bocado de crente que entra nessa, sabe? Celular, então, eu comprei um celular ali de 5.000 por R$500. Então, tem que ter cuidado com isso, que Geazi ficou leproso e trouxe lepra para a sua geração. Tem coisas que traz prejuízo para sempre. Tem coisas que traz prejuízo para sempre, sabe, querido? Essa prosperidade não vale a pena. Ele ganhou até alguma coisa lá, mas ficou leproso a vida toda. Que tipo de prosperidade é essa que eu quero? Então, Deus não é contra a riqueza. Em terceiro, não coloque teu coração na riqueza, que Deus não é contra a riqueza. É contra a riqueza tomar o coração do homem. É contra a riqueza tomar o coração do homem. Porque sabe, querido, quem não é treinado para lidar com grana, perde.
Quem não é treinado perde, ou não ganha. Quem não é treinado para isso. Mas sabe qual é o grande problema? Que a igreja às vezes foge de treinamento. A igreja às vezes foge de treinamento. E treinamento é correção de rota. Esse que é o grande problema. Até tem um bom número de pessoas hoje, graças a Deus, gostei de te ver aqui. Treinamento é correção de rota. E tem gente que toma correção como ofensa. É melhor Deus te corrigir do que te abandonar. Qual que você prefere? Ser corrigido ou ser abandonado? Então anota aí, é melhor Deus me corrigir do que me abandonar. Então, o desafio de Deus é para crescer constantemente. O desafio que Deus dá para nós é para que haja crescimento constante. Que Deus é glorificado na tua prosperidade, querido. Deus é glorificado. Então, o mundo está cada dia pior por causa de cobiça e avareza. E a palavra de Deus, ela mostra o caminho. Só que o grande problema é que o caminho de Deus, às vezes, é sacrificial. Tem sacrifício no meio. E, às vezes, essa que é a questão. Deus vai trabalhando contigo de acordo com o que você está. Porque se Ele te pediu sacrifício, porque você pode dar sacrifício. E às vezes as pessoas fecham a porta para Deus, por mais de Deus, porque não consegue sacrificar. E Deus, quando queria ganhar você, querido, Ele entregou a melhor oferta que tinha no céu, o Filho dele. Isso que a gente precisa ter esse entendimento claro, com a mente liberta, para ser usado por Deus. Semana que vem eu vou falar aí mais um pouco sobre abençoar o outro. Que tem mente liberta, abençoa. Lá nos Estados Unidos eles têm muito isso. Eles são usadíssimos por Deus. Porque o que eles têm nunca é deles. É sempre para ajudar os outros. Eu, quando me converti, eu dava 20% do meu salário na igreja. Eu não dava 10, eu dava 20. E eu ganhava pouco. Mas o prazer que eu tinha de fazer era muito grande, sabe, querido? Porque eu fui liberto do dinheiro, do amor do dinheiro. E eu, graças a Deus, estou esses anos todos aí, Deus sempre cuidando de mim. Sempre. Espírito de finanças, então, sempre cuidando. Eu sempre falo alguma coisa com Ele, vem sempre um livramento de algum lugar. Porque eu aprendi a confiar. Terminaria no Provérbios capítulo 3. Provérbios 3, de novo. A gente vai ler o versículo 5. Amém ou não amém? Verso 5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não dependa do seu próprio entendimento. Confia no Senhor. Busque a vontade dEle em tudo que fizer, e Ele mostrará o caminho que deve seguir. Confia que Ele mostra o caminho. Mas eu preciso dessa confiança. Vida com Deus é prática. Vida com Deus é prática. Eu ouço uma palavra. Como uma palavra me alimenta? Eu posso estar do jeito que for, mas eu ouço uma palavra, ela me levanta.
Confia. Obediência. Confiança e obediência. Então eu te perguntei em qual nível estava a tua confiança, a tua obediência. Ai, pastor, Deus entende. Deus não vai te cobrar disso não, meu irmão. Deus não te cobra não. Mas a vida te cobra. E a gente precisa de ter uma expressão de fé. Esses dias eu voltei da posse, estava internado. Na segunda-feira eu fui lá fora e peguei minhas sementes e mandei lá para Volta Redonda, para o apóstolo Joel. Ele Marcelo, tu é um cara de fé mesmo. Apesar do que você está passando, você ainda é fiel nisso aí. Não precisa nem você esquentar com isso agora. Eu falei, não, faz parte da minha vida. Faz parte. Porque às vezes nós lutamos com aquilo que é a verdade. Então Deus não trabalha com incrédulo, Deus trabalha com gente que crê. Deus não trabalha com medroso. Eu estou com uma mensagem aí que eu decidi acreditar. Vou mandar até fazer uma camisa. Eu decidi acreditar. Porque Deus vai estar sempre desanimado, não conquista nada, sabe, querido? Deus trabalha com quem trabalha, quem faz. Gideão, fala, Senhor. Varão valoroso, varão de valor. Você tem valor para Deus, amém, irmãos? Aí Gideão interpelou Deus, Deus falou, já que sou eu que estou te mandando, tu vai vencer os inimigos como fosse um só. Uau! Tinha um exército do outro lado, mas Deus falou para ele, você vai vencer os inimigos como se fosse um homem só. A tua vitória não está na tua mão, está na mão de Deus, irmão. A nossa vitória está na mão de Deus, amém? Fica de pé. Ó Deus, em nome de Jesus, essa é a tua palavra, Senhor, palavra de liberdade, nós somos libertos já, Senhor. A riqueza desse mundo é nossa, nós somos libertos para isso, nós somos libertos para avançar, para prosperar. Nós só precisamos assumir o nosso lugar em Cristo, aquilo que Cristo fez. Nós estamos na vitória de Cristo. Cristo venceu por nós. Aleluia. E o nosso lugar como nova criatura é de prosperidade, meu Deus. Nosso lugar é de saúde. E não aceitamos outro lugar a não ser esse, meu Deus. Porque é a tua palavra que diz isso. Oh, glória a ti, meu Deus. Glória a ti nessa manhã pela revelação da tua palavra. Onde nós podemos sair daqui alimentados, Senhor, e saber que as nossas declarações são uma declarações de fé. E nós temos uma palavra de fé nos nossos lábios. E capacidade para mudar aquilo que estivermos vivendo. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém, queridos? Vai prosperar onde eu tocar as minhas mãos.